Bem, agora vamos aplicar o conceito de algoritmo genético em um problema de química, só que agora na parte de seleção de variáveis. Então vamos pegar um conjunto de dados, aqueles dados de infravermelho na região do próximo de extrato de cerveja. Então esse conjunto de dados é o mesmo utilizado no algoritmo E2Box. Então, nós temos 40 amostras para o conjunto de calibração e 20 amostras para o conjunto de teste. Então, vou fazer um gráfico aqui para ver o perfil dos dados. Então, tem esse perfil, no eixo das abscissas nós temos o número de onda em nanômetros e no eixo das ordenadas os valores de absorbância. Então, temos esse conjunto de dados. E vamos utilizar ele porque já é um conjunto bem conhecido, então vamos ver como que o GA se comporta nesse tipo de problema. Então, vamos lá. Vou utilizar uma população inicial, vou usar uma população pequena, nós temos 926 variáveis, a questão é quantos indivíduos eu vou utilizar na minha população inicial. Bem, a depender da quantidade de variáveis que eu tenho, é interessante utilizar um quarto dessa quantidade de variáveis, mas se isso aqui começar a passar para dados de RMN, então, por exemplo, se eu utilizar um quarto de 10.000, eu vou utilizar 2.500 indivíduos, aí a quantidade de indivíduos é muito elevada. Então, nesses problemas que normalmente a gente trabalhamos em química com a quantidade de amostras e variáveis, utilizar um total de 200 indivíduos já é um bom começo, um bom caminho. Então vamos trabalhar aqui com 50, um número pequeno até, mas apenas de modo motivacional. Então o máximo número de gerações, então vou utilizar 30 gerações, até para não consumir muito tempo de máquina aqui. A quantidade de variáveis, vou colocar aqui, essa quantidade de variáveis eu vou colocar igual à quantidade de variáveis que eu tenho no meu espectro. Então, para que eu vou utilizar isso? Eu vou utilizar como cada gene do meu vetor, do meu indivíduo, sendo igual a somente uma variável espectral, ou seja, sendo igual a cada um dos meus comprimento de onda. Então, a primeira variável igual ao comprimento de onda 400, depois comprimento de onda 402, 404 e assim por diante, até a variável de número 926, né, correspondendo ao comprimento de onda 2250. Então, vou utilizar esses valores. Bem, eu poderia utilizar um número reduzido, eu poderia utilizar uma janela. Então, onde cada gene correspondesse a 2 variáveis ou 4 variáveis, poderia utilizar isso. Mas aqui não vou utilizar janelas, vou utilizar o número total. Aqui uma nova entrada que eu não utilizei no exemplo anterior de otimização de uma função. No caso aqui eu vou colocar o número de indivíduos na minha população inicial. Já que eu quero selecionar variáveis, talvez no meu problema, eu possa ter interesse em selecionar em torno de 20% do número de variáveis inicial ou 10%, então eu coloco isso. Então, na hora de construir o código binário, eu vou ter, se eu colocar aqui 20%, eu vou ter apenas 20% de código igual a 1, que é o que eu vou utilizar para selecionar variáveis. Se eu tiver interesse em selecionar em torno de 10% do número de variáveis originais, aqui eu coloco 10%. Então, eu coloco o valor 10, que ele já começa inicialmente próximo de 10%. Pode acontecer que numa evolução isso aumente para mais? Pode acontecer, porque se o algoritmo entender que mais variáveis vai minimizar o meu parâmetro de RMSEC-V, ou seja, eu vou ter valores de aptidão melhores, então ele vai incrementando e vai caminhando na direção de ter cada vez com a maior quantidade de variáveis na minha resposta. Aqui o GGAP, vou utilizar também 80%, assim como no anterior. E aqui já vou começar calculando essa quantidade de variáveis. E aqui lembrando que eu vou utilizar aqui esse fator de 20%. Então esse initpop2 é uma função que eu criei
para levar em consideração essa porcentagem de variáveis que eu quero na população inicial. Então, ela é criada uma população inicial aleatória e nessa população eu já coloco ali uma certa quantidade que eu quero inicialmente, mas é uma quantidade, como lembrando, como isso é totalmente aleatório, essa quantidade que eu estou me referindo é uma quantidade média. Então, por exemplo, aqui, variáveis, se eu estou utilizando 20%, então 20% de 926, então vai dar em torno de 185 variáveis. Então, como eu criei aqui essas variáveis, então aqui eu tenho o primeiro indivíduo, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, vou só fazer aqui ó, essa soma desse carinha aqui. Vamos ver como que fica a soma desse cara. Ou seja, aqui eu quero ver quantos indivíduos eu tenho em cada um, ou seja, quantas variáveis estão sendo selecionadas em cada uma das minhas, dos meus indivíduos. Então, é para ter em torno de 185. Então, quando eu observo aqui, ó, para ter em torno de 180, então aqui 199, 189, observo que varia, tem uma certa variabilidade. A média tem que ser em torno de 185. Então, quando eu, se eu selecionar aqui, vamos supor, a média está aqui, ó, próximo de 185. Então, a média, se eu selecionei ali e indiquei 20%, então, em média, os indivíduos da população inicial terão 20% do número de variáveis escolhido para a população inicial. Isso já é um bom passo, uma vez que eu já tenho esse caminho inicial. O que eu faço a posteriori é verificar se a população depois vai convergir para reduzir o número de variáveis ou aumentar o número de variáveis. Mas eu já parto do meu alvo. Eu quero reduzir em 80%, quero que o meu modelo utilize somente 20% do número de variáveis iniciais. Então, isso aqui já é um bom caminho. Depois aqui eu já vou utilizar esse cromossomo igual a variável, no caso do exemplo anterior. Agora, nessa etapa, eu pego esse código binário, que é o cromossomo, e transformo em variáveis, mas aqui eu vou utilizar os mesmos somente para entrar no mesmo loop. Vou utilizar praticamente o mesmo código para o loop, com alguns pequenos ajustes. Aqui para a construção do modelo PLS, como eu tenho 40 amostras para o conjunto de calibração, então 40 dividido por 6, por que eu estou utilizando 6? Eu estou utilizando uma recomendação da norma STM 1655, que eu preciso ali de 6 amostras para identificar uma variável latente. Então, vou utilizar ali um número real de variáveis latentes, em torno de 6 variáveis latentes já é ideal para esse meu problema. É interessante não colocar um número muito grande para ir testando qual que é o melhor número de variáveis latentes. Isso porque eu não vou olhar cada gráfico no valor de RMSEC-V em função do número de variáveis latentes. Não tem como olhar isso, porque eu vou fazer um loop onde eu vou fazendo vários cálculos de RMSEC-V. Então, eu tenho que deixar que a própria máquina, o próprio algoritmo, identifique qual que é o melhor número de variáveis latentes. Então, eu tenho que utilizar um número de variáveis latentes real que eu quero para o meu problema. Então, aqui 6 é o número real. Então, ele vai identificar de 1 até 6. Então, eu posso ter de 1 até 6 o número de variáveis latentes do meu problema. Um método para processamento, que não vou tratar de nenhum método para processamento, vou deixar somente um método centrar na média. E aqui o valor de K para o método K-fold, de um procedimento de validação cruzada. E aqui a função objetiva. Essa aqui é a função objetiva criada para o modelo PLS. Então, tem as variáveis que serão utilizadas, a matriz X de calibração, Y de calibração, número de variáveis latentes, o médio pré-processamento e o valor K de K-fold. Então, aqui, primeira etapa, pré-processamento dos dados, eu utilizo o chamado XCal2,
eu tenho como entrada os valores de xcal e o método de pré-processamento que eu estou colocando como entrada. No caso aqui, nesse meu exemplo, eu não estou otimizando o método de pré-processamento. Eu poderia deixar como um otimizador também o pré-processamento. Mas aqui, o meu intuito é somente identificar o subconjunto de variáveis que melhor descreve o meu problema. Logo em seguida, eu vou para um loop, onde, primeiro passo, eu identifico essas variáveis. Então, tem códigos binários. Somente as variáveis que receberam o código binário igual a 1 serão selecionadas. Então, eu utilizo a função find para identificar essas variáveis. E depois, eu determino o valor de RMSEC-V individual para cada um, né, dentro desse loop, para cada uma dos meus indivíduos, né, desses que estão dentro de variable. Então, eu vou abrir esse carinha aqui. Como eu tenho 50 indivíduos da minha população inicial, então eu tenho 50 linhas. E eu vou ter 926 colunas, onde cada coluna eu tenho o valor da minha variável, que é um código binário, 0 ou 1. Então, eu vou determinar um valor de RMSEC-V para cada um desses carinhas aqui, para cada um desses indivíduos. Então, calculo e guardo dentro dessa saída OBJV. Então, aqui eu vou ter esses valores de RMSEC-V para cada um dos meus indivíduos. Então, aqui eu vou calcular. Então, aqui nessa saída, eu tenho os valores de RMSEC-V para cada um dos meus indivíduos. Então, deixa eu ver se os valores estão variando muito. Estão na casa de 1. Deixa eu ver se tem algum valor menor do que 1. Tem um aqui, ó. O indivíduo 28 tem um valor de 0,8356. Tem aqui o indivíduo 35, menor do que 1 também. São 50 indivíduos da população inicial, então tem dois, o 35 e o indivíduo 28. Deixa eu ver se tem mais algum aqui na casa abaixo de 1, não. Então, parece que tem dois indivíduos ali com valor de RMSEC-V abaixo de 1. Aqui, aquela mesma matriz 3, onde eu vou colocar o valor do valor mínimo e o valor da média para cada uma dessas gerações. E aqui eu vou mandar correr. Da mesma forma, antes de até pedir para correr, vou fazer o processo similar ao que eu fiz anteriormente. Então, eu vou pegar, não vou executar essa parte aqui, depois eu executo todo esse ciclo aqui novamente, eu apago e faço novamente. Mas primeiro, no primeiro ponto aqui, eu vou ranquear os valores da minha função objetiva. Então, novamente eu ranqueio eles, assim como eu fiz no exemplo anterior. Então, aqui eu tenho o fit NV. Agora, o rank, se eu não me engano, o 28, o elemento 28 era o melhor. Então, observa o valor igual a 2. Então, meu melhor valor, meu melhor indivíduo é o indivíduo 28. Então, eu pego esse indivíduo, ele será utilizado para a reprodução e é o indivíduo, que é esse 28, que é um indivíduo que vai ter também a maior probabilidade de reprodução. Então, em seguida, eu faço essa reprodução, o cruzamento e a mutação, da mesma forma, e depois aplico novamente esses novos indivíduos, vou ter esses valores dentro da matriz CEL-CH. Dentro dessa matriz eu vou ter os 40 indivíduos, já que eu estou utilizando 80% da minha... Estou excluindo 80% da minha população inicial, então eu vou utilizar somente os 20% para reproduzir 40 novos indivíduos, ou seja, reproduzir novamente aqueles 80% retirados, e eu tenho aqui novamente outro conjunto de 40 indivíduos, no caso aqui os filhos. Vou aplicar novamente a minha função objetiva e continuar o meu loop, ok? Então aqui inicialmente eu vou limpar isso aqui, penso para não gerar erro quando eu fizer
o meu, o meu algoritmo, fazer a execução dele. Então, tenho aqui, até aqui tudo bem. Agora eu vou executar essa minha rotina. Então, deixei uma rotina até mais rápida, para não tomar muito tempo aqui nesse vídeo. Obtive a resposta. E agora eu vou, dentro da minha função, pegar esses valores de best fitness. Vou pegar esses best, ou seja, os melhores valores de fitness, dentro do meu vetor Chrome. Ou seja, aqui eu tenho o meu melhor valor, mas não sei qual que é esse melhor valor. Mas vou pegar ele e vou executar ele novamente. Aqui utilizando o mesmo método para processamento. E agora eu vou organizar esse Best Fitness. Tem o Best Fitness, observe que estão na faixa 0,40, todos eles bem próximos, ou seja, eu vou ver tem uma convergência boa da minha população. Se eu pegar a minha matriz trace, está aqui. Então aqui eu tenho na primeira geração o valor mínimo e a média, o mínimo e a média. E quando eu pego na última, normalmente eles vão estar bem próximos. O valor mínimo e a média estão bem próximos. Então aqui eu vou organizar e vou colocar em ordem aqui e pegar o melhor fitness. Ok? Então esse best var tá o melhor fitness que eu obtive. Esse indivíduo aqui foi o indivíduo que gerou a melhor resposta, ou seja, o indivíduo mais apto. E a partir dele, a partir desse best, eu identifico quais as variáveis que ele está selecionando. Então, normalmente eu coloco nesse varcel. Então, se eu abrir aqui nessa variável varcel, observe que tem 184 variáveis, está próximo até de 20% inicial. Então, tem as variáveis 3, 4, 25, 35, ou seja, deixa eu ver aqui, essa região aqui parece que está selecionando variáveis bem próximas, 274, 280, 81, 84. E aqui agora o gráfico aqui normalmente ocorre isso aqui, então no início eu tenho o melhor fitness que está aqui em azul e em verde está a média. No início a discrepância é muito grande, mas à medida em que a população, eu vou evoluindo a minha população, o melhor fitness ele vai reduzindo e a população também, a média da população também vai reduzindo. Eles vão reduzindo de forma que eles vão ficando mais próximos. Então observe que nessa geração que estavam bem próximos, depois melhorou bastante, houve uma melhora. E no final aqui, eu coloquei 30 gerações, os valores estão bem próximos. Então pode ser até que eles convirjam para nunca vai haver o cruzamento dessas retas, dessas curvas, né, mas elas vão ficando bem próximas. E ali eu já tenho nesse varcel as variáveis selecionadas. Bem, mas acontece se eu rodar isso aqui de novo, eu vou ter um novo conjunto de variáveis selecionadas e assim por diante. Toda vez que eu rodar, eu tenho um novo conjunto de variáveis. Questão, como que eu posso resolver esse problema? Como que dá para resolver esse problema de toda vez que eu gerar um GA, fizer um GA, ele vai ter um conjunto diferente de variáveis.